Olá, internautas, seguidores do canal MPT-ROAC, do Ministério Público do Trabalho da 14ª Região Rondônia Acre. Nesta edição do podcast número 3, Entre Ofícios, vamos tratar sobre a saúde da população exposta aos agrotóxicos em Rondônia. E para falar sobre o tema, nós vamos conversar com a Procuradora do Trabalho, coordenadora da PTM de Ji-Paraná, doutora Jéssica Alves Rezende de Freitas, que também é vice-coordenadora do Fórum Rondoniense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos em Rondônia. Nós temos como convidados para falar desse assunto o Dr. Bruno Ribeiro de Almeida. Ele é promotor de justiça em Colorado do Oeste, Rondônia, e membro auxiliar do GAEMA do MP, Ministério Público do Estado de Rondônia. Também o Claudinei Santos, que é o coordenador do Fórum Rondoniense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos de Rondônia, e Vinícius Valentim Raduan Miguel, que é professor da Universidade Federal de Rondônia e coordenador do Grupo de Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos Mapinguari e também pesquisador do Desinstitute e integrante do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Maria dos Anjos. Nós iniciamos, portanto, com a doutora Jéssica Alves de Freitas, Rezende de Freitas. Doutora Jéssica, a primeira pergunta que nós vamos fazer para iniciar o nosso podcast é a seguinte: a promoção da saúde da população exposta aos agrotóxicos de Rondônia. A senhora está idealizando uma campanha. Fale um pouco sobre essa campanha que a senhora está idealizando. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos e todas, aqueles que participam aqui desse podcast, aos organizadores e também a todos os ouvintes e espectadores. Bom, a campanha Promoção da Saúde da População Exposta aos Agrotóxicos foi idealizada, organizada, apoiada pelo Ministério Público do Trabalho, Rondônia Acre, Ministério Público Estadual de Rondônia, a Superintendência Regional do Trabalho em Rondônia, a Comissão do Trabalho Seguro do TRT 14, Fórum Rondoniense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, a Vigilância em Saúde do Trabalhador na divisão da Agência Estadual da Agevisa e o Sereste Estadual de Rondônia. É uma campanha que abarca iniciativas que, dentre elas, nós temos esse podcast, né, para começar essa divulgação, a elaboração e a divulgação de uma cartilha informativa também em prol da proteção da população rondoniense exposta a agrotóxicos, e também a realização de eventos como palestras sobre os temas correlatos à proteção do trabalhador, de comunidades rurais e urbanas, atualização legislativa e jurisprudencial sobre o tema, qualidade de alimentação e alternativas no plantio. Foi uma campanha idealizada, na verdade, a partir do evento do Fórum Rondoniense no ano passado, um evento que foi realizado em alusão ao dia 3 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos, e naquela oportunidade nós tivemos contato com a população exposta aos agrotóxicos, e nós notamos a necessidade de levar mais informação sobre como se proteger desses impactos, seja na aplicação, na alimentação, ou mesmo na vivência nesses locais próximos à aplicação, né? Residências, trabalhos, escolas. E principalmente nós notamos a necessidade de divulgar as melhores formas de notificação e de denúncia dessas intoxicações. Então, hoje nós estamos falando sobre o tema e dia 6 nós teremos um evento de lançamento dessa cartilha, um evento oficial dessa campanha com palestras sobre o tema. Está mudo, Bosco.
Eu estava mutado. Agora vamos falar com o Dr. Bruno. Dr. Bruno Ribeiro de Almeida, ele é promotor de justiça no estado de Rondônia, na comarca de Colorado do Oeste. Já que estamos falando de população exposta ao agrotóxicos, nós perguntamos, quanto a essa população exposta ao agrotóxico, doutor Bruno, qual é a atuação do GAEMA para maior controle da aplicação dos agrotóxicos no estado de Rondônia? Está mutado. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Bom, o Ministério Público ele tem, né, o Grupo de Atuação Especial em Meio Ambiente, o GAEMA, onde há uma apuração, um levantamento, né, que iniciou no final de 2022, início de 2023, onde se objetiva, né, estabelecer quais são as transparências do IDARON, da GEVISA e também do CREA, né, em relação ao compartilhamento de dados dos órgãos, né, nos casos de aplicação, e também para que a gente teve nesse procedimento, né, um levantamento sobre algumas das ocorrências, né, que foram realizadas, né, no estado de autuações, né, realizadas em 2022, 2023. É possível identificar algum tipo de perfil, né, de dano que ocorre, né, aos trabalhadores. O Ministério Público também ele fez um levantamento, foi feito um estudo pelo Ministério Público, onde se comparou as cidades com maior consumo, onde se deparou as cidades com maior número de venda por quilo, né, de agrotóxico, e também o Ministério Público ele tentou traçar junto, né, com a Anvisa e também com o CREA, a uma forma de compartilhamento de dados para que haja, né, uma melhor eficácia, né, na fiscalização desses dois órgãos, né, e evitar o que eu até chamava, né, o pessoal do CREA chamavam, né, de aqueles profissionais, né, que são eles chamavam de caneta de ouro, né, que conseguia emitir no mesmo dia milhares, né, de compras e bulas de agrotóxico, né, para distribuição, sem uma análise, né, adequada da quantidade, né, ou da viabilidade, ou até, inclusive, da análise do local de aplicação, né. Então, preocupado com esses tipos de situações, que é uma preocupação do CREA, uma preocupação da GEVISA, o Ministério Público tentou, então, por exemplo, através desses procedimentos, traçar as diretrizes aí básicas, né, de transparência. Havia, então, uma dificuldade de dados antigamente, né, da GEVISA, uma vez que, e do IDARON, isso, segundo, né, os órgãos, eles melhoraram através de uma plataforma hoje digital de consulta, mas há sempre a necessidade de melhoria, né, de maior transparência, de acesso maiores aos dados, né, produzidos, né, e também é possível identificar através desse procedimento alguns comparativos, algumas sugestões também, e a identificação dos problemas que tem no Estado, né? Então, tirando essa parte só dos procedimentos referentes aos órgãos, né, que atuam, a gente também fez alguma identificação, por exemplo, de alguns problemas que existem na aplicação, a ausência de legislação sobre a distância mínima de escolas, a ausência de controle sobre planos de voo, a ausência de dados sobre alguns tipos de licenciamento para algumas atividades específicas, também como melhorar os canais de denúncia e também orientar a população em como denunciar. Essa talvez seja hoje um dos grandes gargalos, né, de que a informação de que um dano com agrotóxico na área rural chegue a ter um órgão público com a qualidade para que seja iniciado, né, um procedimento. Muitas vezes chegam denúncias anônimas, denúncias tardias, denúncias sem identificação mínima, né, nem do produto, nem do tipo de aplicação. Então, isso aí gera uma dificuldade para os órgãos, né, realizarem essas as suas atividades de fiscalização, e também o Ministério Público agora também está fazendo um levantamento para verificar quais são as aeronaves habilitadas no Estado, né? Agora especificamente na aplicação aérea, né? Quais são as aeronaves habilitadas no Estado, quais são as empresas habilitadas no Estado que têm autorização de aplicação aérea por avião, né? Não por drone, mas por avião, e também um eventual cadastro de pilotos,
para também que a gente consiga chegar mais rápido, né, nos casos de dano. É também importante destacar aqui o trabalho, né, também que a Jéssica trouxe, né, sobre a campanha, e também parabenizar, né, tanto a Jéssica, o Claudinei, também na época a Bruna, que era coordenadora, né, também do fórum, pelo evento realizado ano passado, porque foi quando efetivamente saiu do papel, né, o fórum. Houve uma audiência pública, houve uma reunião, houve palestra, e a gente daí, eu acho que a gente pode dizer assim, né, Jéssica e Claudinei, que hoje o Estado de Rondônia está mais fortalecido, né, nos grupos, nos canais aí para estabelecer as atribuições dos órgãos, levar o debate, educar a população, né, várias ideias têm surgido e acredito que a gente tem a tendência de caminhar para um controle melhor do Estado futuramente, que nem num futuro breve, né, vamos dizer assim. Nós ouvimos aí inicialmente a doutora Jéssica, agora o doutor Bruno, e quais as principais queixas dos trabalhadores e das comunidades rurais quanto à exposição aos agrotóxicos? Para responder essa pergunta, participa agora da nossa conversa o coordenador do Fórum Rondoniense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, o Claudinei Santos. Então, Claudinei, quais são essas queixas dos trabalhadores rurais quanto à exposição dos agrotóxicos? Muito bom dia a todos e a todas, ou boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vão ouvir e ver esse podcast. Todos e a todas, ao Bosco, que nos media esse nosso diálogo sobre esse tema tão importante para o nosso estado de Rondônia, a companheira doutora Jéssica, que é vice-coordenadora do fórum, junto comigo, ao doutor Bruno, que é componente também desse fórum, e ao doutor Vinícius Miguel, professor da Universidade Federal, também componente desse fórum. As queixas, elas são das mais variadas formas possíveis. Eu vou trazer, pegando muito aqui no embalo do que o doutor Bruno falou durante sua fala, duas questões que ilustram muito bem. Nós temos um problema que é as transformações que ocorreram no campo brasileiro nos últimos 30 anos, pelo menos. Então, para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir ou nos assistir agora em ao vivo ou mais tarde, se nós dermos um passo para a década de 90, nós vamos saber, vamos constatar de que a agricultura no estado de Rondônia, especialmente em Rondônia, era uma agricultura baseada na pequena agricultura, baseada no trabalho da agricultura familiar, que tinha como objetivo primeiro a subsistência daquelas famílias, que não utilizava nenhum tipo de aditivo químico para nada, nem para plantio, nem para secagem, nem para armazenamento, para nada. E, num terceiro momento, era voltado para o mercado local, ou seja, aquele excedente da produção era vendido ali no mercado local. Eu sou de Mirante da Serra. Então, tudo que a gente produzia de arroz, feijão, ovo caipira, galinha caipira, não usava veneno para produzir nada. Produzia muito excedente, a gente vendia no mercado local, que era Mirante da Serra. A transformação que houve nesse período foi a introdução de um pacote chamado de tecnologia, que junto com esse pacote vem veneno, sementes, ou seja, as famílias camponesas até a década de 90 tinham lá suas sementes crioulas, que não dependia de um outro complemento para ela produzir. Hoje nós passamos da fase da semente híbrida e fomos para os transgênicos. Quando a gente entra nos transgênicos, a gente aprofunda o uso de veneno aplicado na agricultura. Essas mudanças são importantes para a gente constatar de que a agricultura nem sempre ela foi utilizada com muito uso de veneno. Então, as queixas, os impactos que isso traz hoje, eu vou dar 2 exemplos. Nós tivemos uma pulverização aérea numa terra indígena, na 429 do nosso estado de Rondônia, povo Puruborá. E o que o doutor Bruno trouxe é o que nós estamos nos debruçando. Qual é o problema? A pulverização acontece, as investigações sobre a forma da pulverização não fica muito clara, desde o plano de voo, desde a autorização daquele piloto que estava naquela aeronave.
E desde as explicações de que o que estava na aeronave não era agrotóxicos, era fertilizantes. Aí você tem problema com as provas. Então, nós tivemos essa situação. Estamos ainda acompanhando, no âmbito do fórum e de outros coletivos que acompanham essa situação. A outra é pulverização em cima de escola do campo. Nós temos uma denúncia, nós temos uma situação de pulverização aérea em cima de escola do campo no município de Alto Paraíso. E você tem, no mesmo dia, chega no postinho da cidade, 15 crianças, todas com os mesmos sintomas: náuseas, febres, coceira, diarreia, e o médico que atende, ou a médica, não está instruído para poder, ao ver aquele fenômeno, são 15 crianças, não é um caso isolado, são 15 que saíram da mesma escola, traga pelos mesmos grupos de professores e professoras, não estão preparados, o Brasil não está preparado, não está orientado para que esse profissional da saúde levante a dúvida sobre o que pode ter acontecido. E aí, quando vai para aquele relatório médico, possíveis causas, nunca entra a possibilidade daquelas crianças ter sido impactadas por veneno. Então, o fórum ou a comunidade não tem como atuar, porque o documento inicial não faz nenhum tipo de menção àquilo. Então, as queixas que as comunidades impactadas traz é dessa impossibilidade de conseguir constatar nos documentos iniciais de que elas sofreram aquele impacto por veneno. Então, é contra isso e contra outros impactos que o fórum, especialmente aqui em Rondônia, tem tentado atuar no sentido de dar vazão a isso. E a campanha, muito bem, que eu parabenizo muito, puxada pelo Ministério Público do Trabalho, acho que vai ajudar a gente a criar um caldo de consciência, e ao criar esse caldo de consciência, possa ser que a gente consiga sensibilizar outros setores do Estado para que a gente possa fazer uma certa reversão desses impactos que nós temos hoje criados no Estado de Rondônia. Depois de ouvirmos então aí o Claudinei, nós vamos ouvir agora o professor Vinícius Valentim Raduan Miguel. Nós sabemos que, ao lidar com casos envolvendo o uso de agrotóxicos no Brasil, nós temos alguns desafios jurídicos enfrentados. Professor Vinícius Miguel, especialmente em relação ao impacto ambiental e à saúde pública, quais os principais desafios jurídicos enfrentados? O senhor está mutado o seu microfone. Não estou mais emudecido. Ok, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bosco, nosso anfitrião e mediador aqui, por meio dele cumprimentar também a doutora Jéssica, o doutor Bruno e o meu caro e dileto amigo, companheiro, irmão, Claudinei. Foi muita alegria, inclusive, saber que a gente estaria ladeados, ainda que virtualmente, nessa mesa. Mas, Bosco, os desafios são enormes. Um dos pontos que o próprio Claudinei acabou antecipando é o desafio da prova. Se a gente for usar uma perspectiva propriamente jurídica, é a comprovação do vínculo entre, às vezes, quem adquiriu o produto, quem de fato utilizou, onde utilizou, e estabelecer a causalidade muito particular entre as consequências e os efeitos disso, sobretudo a longo prazo. E aí, nesse ponto, eu queria chamar uma atenção, complementando o que o Claudinei falou. Eu tenho uma percepção até um pouco mais pessimista, que os efeitos imediatos são até mais fáceis de detectar. O problema são os efeitos futuros e transgeracionais desses agrotóxicos e que a gente não tem chamado a atenção. Agora, 2-3 dias atrás, a gente teve o Dia Nacional de Enfrentamento ao Câncer Infantil, e é um dado, assim, é muito bonito falar, né, olha, todo mundo é contra o câncer, mas ninguém aqui tem coragem de se levantar como uma bandeira e falar, são os agrotóxicos que são responsáveis por muitos tipos de câncer infantil.
O próprio autismo, né, um tema em voga e que me atravessa muito profundamente, mas em uma rápida revisão, se nós pegarmos os 30 artigos mais recentes publicados e localizados em alguma plataforma de indexação de dados científicos, dos 30, 27 vão indicar que existe uma relação entre exposição de agrotóxicos de algum tipo e um diagnóstico de autismo. Os outros 3 artigos, eles vão dizer que metodologicamente não é possível comprovar, mas que existe a possibilidade. Então, veja, nós estamos falando de amplos processos de envenenamento, de intoxicação, não só de uma população atual, mas de uma população futura, que sequer nasceu e que talvez sequer vá nascer. Então, é uma discussão muito ampla que é preciso falar dessa equidade transgeracional e da cautela, da prevenção, e ao contrário disso, né, é o que não temos visto. Tentando permear um pouco todas essas colocações, os agrotóxicos são uma parte dessa problemática de todo um modo de produzir que busca a deterioração e depredação violenta e incontrolável da natureza. Mas não é apenas a natureza tida como, né, florestas, bosques, águas e rios. É a natureza entendida como a própria natureza humana. É um processo de extermínio. Muitos dos agrotóxicos hoje utilizados amplamente no Brasil, com pouco ou nenhum controle, e aliás com muito descontrole, são proibidos na maior parte dos países do mundo, sobretudo na Europa. Então isso nos mostra e nos remete a uma relação também de poder e de hegemonia entre o sul global e o norte. Aqueles agrotóxicos que eles não querem utilizar nos seus países, eles comercializam e deixam com que a gente use. Não para aumentar a produção, mas para manter relações econômicas de subalternização e de destruição dessa classe trabalhadora e desses consumidores, que aí vão sendo cada vez mais intoxicados, sem nenhum custo para os sistemas de saúde do chamado primeiro mundo. Então, são muitas as relações aí que se atravessam e que a gente precisa fazer esse enfrentamento, com uma dose de realismo, uma dose de pessimismo, mas encarar o fato: agrotóxicos são veneno. Não existem doses seguras, não existem formas seguras de fazê-lo. E o que a gente tem visto nessa forma toda do produzir a partir do envenenamento, os municípios, os estados que têm a sua cota federativa de contribuição, processos muito abruptos e acelerados de desregulamentação. Nos últimos 8 anos aqui, se a gente pega no estado de Rondônia, por exemplo, literalmente se passou a boiada em se tratando de agrotóxicos. Legislações que diminuem os valores de multas para aqueles que são pegos utilizando inadequadamente. Quase ninguém é pego utilizando, porque tem uma política do eu não vi, eu não falo, eu não faço nada, envolvendo todas as estruturas ambientais do Estado e dos municípios. Uma não regulamentação, por exemplo, das carreiras de fiscais ambientais, né, os agentes de proteção ambiental, que ficam a Deus dará e você não tem profissionais para fazer essa fiscalização, um descontrole informacional, por exemplo, uma apreensão recente, né, aliás, recente, mas já tem quase um ano, de mais de 250 quilos de agrotóxicos pela Polícia Rodoviária Federal. A SEDAN não sabe o que foi feito dessa apreensão, e Daron não sabe o que foi feito dessa apreensão. Então, os órgãos não compartilham os dados e não compartilham ações de uma forma cúmplice, absolutamente um pacto da omissão e um pacto desse envenenamento, também a gente poderia dizer. Então, são muitas essas dimensões, eu acho que eu acabei falando demais, mas que levam a essa desregulação. Eu falava das multas, né, que foram diminuídas, nunca são aplicadas, ainda são diminuídas. Aí você teve agora nos últimos anos também a autorização da dispersão aérea, inclusive por drones, sem qualquer regulação, como o Claudinei falou, se é a área de proteção ou não, se é a área de nascentes de rios ou não, se é a área escolar, hospitalar ou não, se é a área de intenso fluxo de pessoas ou não, se você pode ter um risco ou se você vai ter necessidade de controlar esses dados para saber no futuro quem é que foi intoxicado ou quem é que não foi intoxicado, você também não vai ter. Enfim, ambos processos de facilitação do uso
de veneno. É isso que a gente precisa dizer. Estamos sendo envenenados. O veneno tem um documentário muito importante, muito interessante, né? O veneno está na mesa, mas é importante a gente falar. O veneno está na mesa, mas o veneno está no ar, está na água, e mais do que isso, o veneno está na última dimensão do território da natureza, que são os nossos corpos, mentes e espíritos. Agora, para informar a população e proteger essa população, principalmente em Rondônia, exposta ao agrotóxico, essa campanha do Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria do Trabalho no município de Ji-Paraná, na parceria aí com o Fórum Estadual de Combate aos Impactos Agrotóxicos, com a Promotoria de Justiça de Colorado do Oeste, através do GAEMA, que tem à frente o Dr. Bruno Ribeiro de Almeida, promotor de Justiça. Uma cartilha está sendo elaborada, e quais os temas que essa cartilha, que será lançada em breve, vai abordar, doutora Jéssica Freitas? Essa campanha, né, tem como principal vetor o lançamento de uma cartilha informativa, que vai ser lançada no dia do evento, do dia 6, para o qual nós convidaremos em breve a todos e todas, e traz dados estatísticos das intoxicações no Brasil e em Rondônia, quais são os agrotóxicos permitidos e os vedados no Brasil, em comparação com o resto do mundo, como o Vinícius estava falando. Também dados de monitoramento da qualidade da água para o consumo humano, impactos na saúde pela contaminação por agrotóxicos, os principais agravos à saúde também, a legislação aplicável e, principalmente, né, as formas de prevenção e denúncia. É muito importante levar esse tipo de informação à população, que muitas vezes não sabe como estar preparado para uma aplicação, ou mesmo o que fazer diante dessa intoxicação, quais órgãos buscar, qual a forma de armazenar, né, essas embalagens também, onde que elas podem ser descartadas, como devem ser descartadas. E também estar atentos, né, todos da população estarem atentos a essas aplicações em descompasso com a legislação. Então, o intuito dessa cartilha, que inicialmente será lançada em formato digital, mas muito em breve também será lançada fisicamente para distribuição a toda a população rondoniense, o importante é nós levarmos esse tipo de informação para dentro da casa das pessoas, para as escolas, para o atendimento direto à população exposta. Então, buscar todos os meios possíveis de divulgação desse material, porque o primeiro passo é a informação, né? E é isso que a gente está buscando, tanto com esse podcast, quanto com o lançamento da cartilha, a campanha como um todo. Levar informação para as pessoas, para que todos saibam o que cobrar, a quem cobrar e como, principalmente, se proteger no dia a dia. Vamos ouvir novamente o Dr. Bruno. Dr. Bruno Ribeiro de Almeida, promotor de justiça em Colorado do Oeste e membro auxiliar do GAEMA, sobre o seguinte, Dr. Bruno, em 2019 houve uma atuação em razão de deriva de agrotóxicos por avião em Presidente Médici. Essa atuação, na época, foi realizada juntamente com a Procuradora do Trabalho, doutora Marina, que oficiava na PTM de Ji-Paraná. O senhor pode nos contar um pouco como foi essa atuação, doutor Bruno? Sim, claro. Foi uma atuação que um grupo de famílias ali de uma agrovila, entre Médici e Alvorada, foi até o Ministério Público e relatou que havia uma aplicação de agrotóxico por avião numa fazenda vizinha e que foi tentado, na época, junto ao Idaron, né, eles buscaram ali informações se poderia ou não fazer essa aplicação. O Idaron foi lá, suspendeu a aplicação por alguns dias até que verificar essas licenças, aí verificou que havia as licenças corretas, e aí se continuou a aplicação. Só que no relato dos trabalhadores que foram até o Ministério Público, eles falaram que atingiu uma escola e também a plantação, né,
dos trabalhadores vizinhos ali também foi atingida, né? Então teve ali prejuízo ali, né, no feijão, no quiabo, dos vizinhos, e também as árvores ali que faziam a APP, né? Ali a área de preservação permanente do rio também foi atingida. E eles falaram que teve algumas crianças que ficaram com alergia, com coceira, até uma das crianças chegou a ter que faltar mais alguns dias ali, né? Ficou até uma situação mais grave ali de coceira e alergia. Falaram que o cheiro, né, era insuportável e pediram se tinha como o Ministério Público fazer alguma atuação. Aí eu participei dessa investigação e a gente se dedicou bastante naquele caso. A gente fez uma espécie de busca ativa, né, que é utilizada muitas vezes na área de educação, né, pelo Conselho Tutelar. A gente usa mais ou menos o mesmo método assim para tentar achar uma busca ativa das vítimas, né? Então a gente conseguiu em 2 meses e meio, mais ou menos, encerrar a investigação. Também mérito ali do Ministério Público de Rondônia ter no quadro analistas, engenheiros sanitários, né, engenheiros cartográficos ali para poder fazer toda a produção de prova, né, mapas e também análise, né, em loco, né, da situação, onde foi possível desenhar de maneira muito clara aonde foi a aplicação, quem foi atingido, o mapeamento disso, fotos de satélite, né, demonstrando a possibilidade indicando a causalidade, né, como foi trazido pelo Vinícius, né. Existe um satélite, o Sentinel-2B, se não me engano, que ele consegue fazer uma análise mais ou menos assim de gráfica, assim, da morte da planta. Então, como a gente começou a acompanhar cedo, conseguiu cedo também a conclusão do laudo, e também mérito da Polícia Ambiental, que foi lá, assim que foi solicitado pelo Ministério Público, conseguiu pegar informações da aeronave, informações do aplicador, e aí, encerrada essa investigação, a gente verificou que havia a necessidade também de atuação tanto do Ministério Público do Trabalho, por conta de que havia trabalhadores sem EPI. O relato do pessoal de Daron foi que quando eles foram na fazenda, o avião estava passando e o gado não foi retirado, que o correto seria retirar o gado, então o avião passou aplicando em cima do gado, porque era para pasto, né, era o 24D, e também havia um outro trabalhador da empresa ali que estava embaixo da onde foi aplicado o agrotóxico por avião, sem EPI. Então, houve, aí a gente acionou o Ministério Público do Trabalho e também o Ministério Público Federal, também a doutora Thais, na época, era procuradora, a doutora Marina, também do MPT. A gente sentou, fez uma reunião, conversou e sugeriu uma proposta ali, né, de acordo, né. O Ministério Público tem, entre várias ferramentas jurídicas, aí o termo de ajustamento de conduta, e foi possível, né, chegar no termo de ajustamento de conduta que, ao nosso entender, naquele momento, pelo perfil de prova que foi produzido, pela complexidade do caso, a gente achou que foi um acordo que ele era viável, era adequado. A gente depois demonstrou para a comunidade, né, e para as famílias atingidas as propostas, né, só foram 10 famílias atingidas, dessas 10, 9 aceitaram a proposta que a gente fez, e também a gente conseguiu, né, em termos de ajustamento de conduta, uma compensação por dano moral coletivo que seria revertida, né, ali em uma usina solar que poderia gerar renda permanente para a comunidade atingida. Então, uma energia limpa também ficou legal, foi uma sugestão do analista do Ministério Público de fazer uma energia solar ali que gerasse renda permanente, cerca de quase 9, 10 mil reais de crédito, né, para a associação ter se comprasse um bem, vamos dizer, né, um caminhão, uma fábrica de leite, ou arrumasse ou comprasse algum material que se consumisse, logo esse dinheiro ele teria, vamos dizer assim, a destinação exaurida, né? Com a ideia da usina, a gente entende que é uma espécie assim, de renda permanente que a comunidade pode conseguir, né? Daí depois eu saí, né, da promotoria de MEDS, mas então eu não sei exatamente como é que está hoje lá a situação, mas foi muito importante o trabalho conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, e isso demonstrou assim que quanto mais os órgãos se unirem, né, maior a possibilidade de sucesso. Então, também registro também aqui, né, que o mérito, né, também do acordo, também das tratativas posteriores também, muito também do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal também. Como atua os movimentos sociais, como têm atuado os movimentos sociais na promoção dessa pauta de combate aos impactos de agrotóxicos?
quem pode nos responder sobre isso é o Claudinei Santos, que é coordenador do Fórum Rondoniense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Claudinei. Eu acho que os movimentos sociais nos traz lições e aprendizados que eu não tenho dúvida que pode nos ajudar a projetar nossas ações futuras. Essas ações, elas talvez estão divididas em dois grandes campos. Primeira nós temos uma parte das nossas famílias camponesas assentadas na reforma agrária que já se deu conta de que não há possibilidade da gente continuar nessa perspectiva agrícola baseada nesse modelo que acabaram com as sementes crioulas, introduziram o uso de veneno na agricultura e acabaram com aquela perspectiva de uma agricultura de subsistência. Então, você hoje tem situações de famílias que até têm terra, mas têm dificuldade de se alimentar. Dificuldade de se alimentar com uma alimentação diferenciada, uma alimentação diversa, porque esse modelo também baseado no agronegócio produziu um fenômeno que é a padronização dos alimentos. Tu come, a base alimentar que nós comemos em Rondônia é a base alimentar que tu come em qualquer lugar onde tu for. Então, tem uma padronização. Essa diversificação ela é muito regionalizada, estadualizada. Então, uma primeira contribuição são grupos de famílias organizados por associações ou por cooperativas ou por grupos mesmo, não com CNPJ, que começa a fazer o que nós estamos chamando de uma transição para a agroecologia. Mostrar que é possível produzir sem o uso de veneno. Aqui eu faço menção a um companheiro que é do Fórum, que é o seu Antônio, do município de Cacoal, que tem lá uma pequena propriedade. Ele já não está mais na transição, ele já está exercendo a agroecologia na veia. Então, ele prova lá que é possível recuperar nascentes de rios e produzir comida sem veneno, e produzir de forma escalonada. Agora, essa produção escalonada, pensando na população em geral, aí passa por políticas de Estado. Não é nem uma política de um governo A ou B, é política de Estado. Nós queremos uma sociedade que passa a comer comida sem veneno. Aí é política de Estado brasileiro, que não é o que nós temos hoje. Você tem políticas públicas que incentivam programas de aquisição de alimentos, programas de estoque de alimentos, mas isso é insuficiente. E, de outro lado, o que nós temos são ações dos movimentos, junto com o Fórum, junto com outras organizações. Aqui eu faço menção de novo ao Alto Paraíso, é o primeiro município do estado de Rondônia que tem uma legislação municipal regulamentando o uso de veneno no âmbito do seu município. Foi um convidado do Fórum que nos trouxe como que estava a situação em Alto Paraíso, e o Fórum contribuiu para a primeira legislação no estado de Rondônia. É de Alto Paraíso, que diz que nos espaços públicos do município, escola, posto de saúde, igrejas, tudo, associações, barracões comunitários, é preciso ter faixas verdes para poder defender as pessoas da deriva do agrotóxico. E ele pegou isso de onde? Pegou pelo exemplo que eu dei anteriormente da escola impactada. E a comunidade foi junto, apoiou, a Câmara Legislativa apoiou de forma unânime, não teve nenhum tipo de questão. Então, os movimentos têm contribuído no incentivo desse debate, onde tem um parlamentar, um vereador, uma vereadora comprometida com esse tema, lá estão os movimentos, tentando dizer, olha, é possível fazer alguns caminhos, nem que seja no âmbito do município por aqui. E, de forma estadual, apresentando essas experiências de agroecologia, que passa desde os resgates das sementes crioulas, que é importante para a família camponesa ter domínio da semente, e por apresentando uma produção que seja fora do uso de veneno. Depois de ouvirmos, portanto, o Claudinei, retorna para
para conversar conosco sobre esse tema em relação ainda à legislação brasileira atual. Como é que regula o uso e a comercialização de agrotóxicos aqui no nosso país, a legislação? E quais os pontos, professor Vinícius, você considera que necessitam de melhorias ou de reformas? Uau! Eu acho que toda essa cadeia de regulamentação, como alguns órgãos de controle externo têm apontado, são falhas. Nisso tem alguns trabalhos muito bons em termos de auditoria do Tribunal de Contas da União sobre isso, e eles já demonstravam assim, uma série de falhas, não uma sistemática de não cumprimento das normas já colocadas, um descontrole, a ausência de transparência, a ausência de controle, igual, eu acho que foi o Dr. Bruno, o Claudinei que falou, né, caneta de ouro, né, o mesmo profissional atestar a autorização para dispensa de toneladas e mais toneladas de agrotóxicos, e fora eu diria que um conflito de competências que se estabelece tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, de um órgão repassando para o outro a irresponsabilidade. Então, se a gente pega, por exemplo, no final de 2023, a gente teve uma liberação maciça de novos agrotóxicos, e o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o IBAMA, a Agência Nacional de Águas, assim, vários outros órgãos sequer foram consultados sobre o assunto. Vou dizer assim, uma consulta genérica, né? Então você tem processos assim que algum órgão faz um libera geral, e hoje em dia esse é o grande problema, e que se perde um olhar da totalidade do agrotóxico, como a gente falava, essa totalidade de impactos sociais, de impactos jurídicos, de impactos econômicos, de aspectos trabalhistas do profissional que vai fazer o uso lá na ponta disso, na agricultura, ou na agricultura familiar, ou na agricultura não familiar. Então nós temos assim, um conjunto de problemas, e que precisa passar por um amplo processo de revisão. Eu acho que uma questão ampla, e que a gente comentava aqui, né, no off ainda antes de começar o podcast, é a questão da transparência. Os órgãos municipais e estaduais têm ainda um déficit absurdo de transparência em todos os sentidos. É mais fácil negar qualquer informação do que a respeito de agrotóxicos, mas a respeito da temática ambiental de uma forma ampla, do que propriamente endereçar a questão e reconhecer que existe um descontrole. Hoje, por mais que a gente tenha tido algumas melhorias nos últimos anos, mas ainda há uma opacidade exagerada e absolutamente inconstitucional e ilegal, em se considerando tanto a lei de transparência ambiental como a lei ampla, né, a lei de acesso à informação, com relação a esses dados. Hoje é praticamente impossível a gente conseguir acessar esses dados com alguma segurança e confiabilidade. Olha, quem é que está vendendo esses agrotóxicos aqui em Rondônia? Quem é que está comprando? Onde é que está sendo feita a utilização deles? Qual é o profissional que está emitindo isso? E aí é engraçado como se usa uma lógica inversa. Os órgãos, genericamente falando, aqui, mas todos os órgãos ambientais acabam fazendo isso, né? Do Idarum, da SEDAM, se usa uma lógica do acobertamento, né, do ocultamento dos dados. Não, olha, tem a Lei Geral de Proteção aos Dados, nós não podemos disponibilizar quem é que está comprando esses agrotóxicos. Ora, a lógica tinha que ser o absoluto inverso. Né? Existe uma lógica até mesmo de uma perspectiva do consumidor, de saber quem é que está usando. Eu quero saber, né, quais são esses grandes produtores, quem são esses grandes utilizadores de agrotóxicos. Ou então se fala, não, o pedido é desproporcional. Ora, desproporcional em todos os sentidos jurídicos, semânticos, políticos do termo, é o uso atual de agrotóxicos, que é só crescente. Então, é todo um viés da política
de não transparência que também dificulta nós conhecermos a realidade, conhecemos o tamanho desse problema. Então a gente sequer chega a ter um acesso verdadeiro, eu diria. O que a gente sabe que já é tenebroso, já é assustador, já é um aceno do que é a porta do inferno, é muito pouco. Né? Prevalece, então, essa lógica do segredo, do sigilo, o que é verdadeiramente absurdo no sentido grotesco ali do termo literário, kafkaniano, né, kafkaesco, de buscas intermináveis por esses dados e que nunca são fornecidos. Então, acho que dentro de toda essa cadeia de problemas, um dos que mais estão ali na ponta e que poderiam revelar esse iceberg completo é a transparência pública no acesso desses dados. Aliás, inclusive, transparência pública numa dimensão fiscal tributária. Está em julgamento no STF a temática da renúncia fiscal, mas os dados assim, que a gente tem e que recentemente o ministro da Fazenda liberou de forma ampla, as renúncias fiscais para produção de agrotóxicos é a segunda maior do país. A estimativa é que em 2020 e 2021, em cada ano, 100 milhões de reais foram destinados de renúncia fiscal para esses segmentos. Aí a gente liga com o que o Claudinei falava, tem que ser uma política de Estado. Imagina 100 milhões ano destinado à produção agroflorestal, à produção agroecológica, a uma agricultura de outro tipo. Seria uma verdadeira revolução, e aí sim uma revolução verde, tecnológica, dentro de outras tecnologias sociais, para a produção de alimentos saudáveis e para fomentar a segurança alimentar com saúde para os cidadãos e cidadãs do nosso país. Muito bem. Recentemente, Dr. Bruno Almeida, promotor de justiça em Colorado do Oeste, o senhor participou de um programa de diálogos ambientais do Conselho Nacional do Ministério Público e, parabéns, recebeu o prêmio Selo de Excelência Ambiental do CNMP. Como ocorreram e qual a importância desse reconhecimento, Dr. Bruno? Obrigado, Bosco, por novamente a palavra. Na verdade, esse vai ser agora, depois de amanhã, dia 28 vai ser o diálogo ambiental lá, onde eu vou participar, mas é que a seleção foi lá por agosto, mais ou menos, né? Mas, de fato, eu fui selecionado para fazer essa apresentação e também foi selecionado com uma grande felicidade, uma grande honra também de receber, né, o prêmio de selo de excelência ambiental do Conselho Nacional do Ministério Público. Aí também vai ser no dia 28, também vou disponibilizar aí, e também já aviso o pessoal, 4 horas da tarde do horário de Brasília, 3 horas da tarde aqui de Rondônia, no dia 28 agora de novembro, será lá a palestra, lá, que é a atuação do Ministério Público na proteção, né, do meio ambiente, de saúde do trabalhador, nos casos de deriva de agrotóxico por avião. A importância, talvez, desse tema seja porque, se procurar casos no Brasil, TACs no Brasil, notícias no Brasil, a gente não verifica muitas ações que deram resultado, uma vez que muitas vezes a aplicação é muito difícil de localizar a aeronave, difícil de chegar a tempo, as informações, a dificuldade de prova que a gente já mencionou aqui, né? Então, talvez a grande importância que a gente vê nesse caso é que é um caso que talvez tenha sido conseguido a compensação jurídica adequada, né, que os direitos dos trabalhadores, os direitos dos alunos rurais, das escolas rurais e os direitos, né, da preservação do meio ambiente, eles foram compensados. Eu acho que talvez esse caso, né, do TAC de Presidente Médici, ele é um exemplo, talvez, de boa prática. Então, por isso, a importância, né, da divulgação dele, né? E quando a gente procura na internet também situações de deriva de agrotóxico, a gente vê que tem no Pará, tem em Goiás, tem no Maranhão, tem no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, inclusive, pelo que a gente sabe, assim, né, de pesquisa na internet, inclusive não é nem um acidental, né? O caso que eu trabalhei, né, foi em situações acidentais, né, onde não havia o dolo de querer prejudicar uma comunidade. No Mato Grosso do Sul, a gente tem até notícias ali de situações que são aplicações onde há a intenção de prejudicar uma comunidade, há a intenção de destruir
Isso, claro, eu estou falando com base no que a gente tem de pesquisas assim por cima, né? Mas me parece que é algo algo criminoso, efetivamente, né? Mas então, no caso que eu estou tratando aqui, é dos casos que são acidentais, certo? Dos casos ali onde a gente percebe que até foi possível acordo no caso de Médici, porque o proprietário se reconheceu, né, como o causador, e não quis reparar, né, as famílias, enfim. Mas a importância por quê? Porque estudando o caso e depois adotando outras medidas e continuando a comparar pesquisas e conversar com colegas, a gente descobre o seguinte, a conclusão que eu cheguei, né, desses casos, é que a aplicação de agrotóxico por avião, ela, além de ser proibida, né, na União Europeia desde 2009, se não me engano, ela, no geral, quando acontece a deriva, é um dano grave, normalmente é elevado ao meio ambiente, normalmente é um dano coletivo. Então, assim, se der deriva de agrotóxico, a chance de ser por si só um dano coletivo, né, um dano difuso, ele é alto. Existe risco de conflito agrário, existe risco de aumentar a violência no campo por conta da aplicação de agrotóxico, existe perda econômica da comunidade atingida, existe risco de segurança alimentar, existe também vulnerabilidade de estudantes, né? E outras questões, por exemplo, que um pouco é tratada, mas é muito sério do ponto de vista do ecossistema, que é a perda de polinizadores, né? Locais onde você descobre que já não existe mais abelha há muitos anos, floradas que acabam não tendo a produção de frutos que se imaginava, porque diminuiu o número de polinizadores. Então, assim, o que eu descobri, né, a partir dos casos, depois continuando a pesquisar, e também no âmbito do GAEMA, agora a gente também adotando alguns estudos, é que a importância, né, do caso do prêmio, né, e da palestra no CNMP é poder divulgar isso talvez como uma boa prática, né, para que seja adotada essa busca ativa que a gente tentou, indicar ali quais são as soluções dos satélites, para que a gente consiga, através disso, divulgar uma boa prática numa situação onde, em regra, não há condenação, não há às vezes em uma investigação por dificuldades, por várias dificuldades. Então, na verdade, eu tento apresentar como enfrentar essas dificuldades e quais soluções, muitas vezes caseiras, vamos dizer assim, que a gente acaba conseguindo produzir uma prova que também é robusta e também é eficiente. E também apontar o seguinte dado, apenas Goiás, Mato Grosso e Piauí têm legislação regulamentando distâncias mínimas de aplicação, por exemplo, por trator, ou aplicação mínima por drone, principalmente de escolas e comunidades próximas. O Paraná e Tocantins tinham legislações infralegais trazendo distâncias mínimas. O Paraná, por exemplo, tinha uma norma de 85 que proibia a aplicação a 50, seja de trator, seja de drone, seja de avião, né, proibindo a 50 metros de escolas rurais. Mas, de modo geral, agora não especificamente sobre avião, mas sobre trator, por exemplo, não existe uma distância mínima no estado de Rondônia para aplicação mecanizada de agrotóxico em escolas rurais, por exemplo. E isso, como é uma coisa que é quase consenso, todo mundo sabe, todo mundo é favorável. Não existe uma pessoa que fala assim, não, eu quero aplicar agrotóxico a 2 metros da janela de uma escola. Ninguém quer fazer isso. Nem é o cara que está aplicando quer fazer isso, nem o produtor. Se perguntar para ele a rigor, se ele concorda ou não concorda, eu acredito que o produtor também vai falar que não é contra, né, que ele sabe que gera risco, sabe que pode prejudicá-lo, mas não existe essa normatividade. Então, tirando esses estados que eu falei, Goiás, Mato Grosso e Piauí, e também Paraná, Tocantins, através da norma infracondicional, até no Paraná parece que foi revogada essa norma em 2018, 2019, e o Ministério Público entrou com ação lá para declarar inconstitucional a norma que revogava e conseguiu manter por ordem judicial daí a norma que foi de 85, foi revogada em 2019. Desde 85 já se criou um consenso. Olha, o agrotóxico perto de escola rural não deve ser aplicado. E em 2019 se retirou a norma, né? Então, você veja que a gente, na verdade, vem, então, portanto, numa redução de garantias, né? O Claudinei apontou ali uma norma no estado do Mato Grosso, né? O estado do Mato Grosso é 90 metros a aplicação, né, da norma estadual, não do avião, estou falando da aplicação mecanizada. E isso foi consenso também na época, foi aprovado no Mato Grosso os 90 metros, e agora está se discutindo uma redução aí, alguém que se comentou, não lembro direito a metragem, se é 5 metros ou é 25 metros, agora eu não me lembro. Mas, assim, os estados que criaram legislações, eles já apontavam valores consensuais mínimos para que não aplicasse perto de escolas rurais.
E aqui a gente está vendo, então, a necessidade, primeiro, né, a importância, então, Bosco, né, do debate em Brasília, né, com uma repercussão talvez de maior escala e também com o prêmio, é fazer esses apontamentos, né, olha, a gente pode tentar conseguir uma prova, difícil, mas com entusiasmo, com algumas ideias, a gente consegue talvez reverter um quadro difícil, probatório, e também apontar, olha, alguns estados já são consensuais que uma distância mínima é necessária, né, enfim, e também apontar que ao nosso sentir, assim, a aplicação por avião, ela é uma situação que ela tem um potencial de dano muito alto. Assim, aqui, claro, não cabe ao Ministério Público dizer se deve ou não deve aplicar por avião, isso é uma questão que envolve normativas técnicas, a Europa, né, tem as suas regras, não sou, né, eu sou da parte jurídica, assim, se a lei autoriza, a gente, né, não está sujeito à legislação, mas, assim, o que eu posso trazer como promotor de justiça, né, da área ambiental, da área da saúde, é que mais controle sobre a aplicação aérea, ou mais cuidados, mais, como diz o Vinícius, né, mais transparência, mais acesso, isso é preciso ser feito urgente, porque há um risco imediato, há um risco futuro sobre a aplicação aérea por avião em grande escala, né? Até o Idaron até falou na época, né? Em Presidente Médici só tem 5 cidades com mais de 1.000, só tem 5 fazendas, propriedades com mais de 1.000 hectares. Ou seja, o perfil ocupacional territorial de Presidente Médici, segundo o Idaron, não comporta uma aplicação aérea. Então, talvez a gente pensar em zonas de exclusão de aplicação, ou, por exemplo, né, ao redor de escolas rurais, em pensar em zonas de proteção à agroecologia, à agricultura orgânica, como um zoneamento mesmo, uma questão econômica mesmo, você ter acesso a espaços territoriais onde é permitida a produção orgânica para a capacidade de certificação dela. A gente não está falando aqui de uma questão de ser favorável ou contra a aplicação aérea. A gente está falando simplesmente de manter algumas áreas onde seja livre totalmente de agrotóxico para que haja uma atividade econômica do setor privado, ou seja, uma coisa bem de estimular o setor privado a ter uma concorrência também na produção de orgânicos. Né? Eu não sei como é que é em Porto Velho, mas no interior de Rondônia é muito difícil de conseguir comprar alimentos orgânicos. Né? Então, esse é um ponto que também a gente acaba verificando. Ou seja, existe um problema da atividade econômica, de liberdade de atividade econômica, né, ou de proteção da atividade econômica de alguns setores, como, por exemplo, da agricultura orgânica. Né? Enfim, concluindo, então, Bosco, acho que são aí a capacidade de divulgação aí, né, e sem dúvida também o prêmio, ele não é um mérito meu, é um mérito de várias pessoas, um mérito de vários órgãos, né, do Ministério Público do Estado de Rondônia, mais de um promotor atuou, também a equipe técnica do Ministério Público do Estado de Rondônia, o Ministério Público do Trabalho fez um trabalho também excelente, o Ministério Público Federal também participou ativamente, inclusive o Ministério Público Estadual fez mais a parte da investigação, e aí, conjuntamente com os outros dois, o acordo, e para frente, a gente, pelo que eu percebo aqui também, a Jéssica também, né, no Ministério Público do Trabalho, que também é engajada aí em dar uma solução final lá, né, para a destinação do dinheiro, parece que já foi até pago, né, mas ainda existe o encaminhamento final lá da usina, né, ou de algum outro projeto, eu não sei como é que está, mas, então, é um prêmio que, na verdade, não é apenas do Ministério Público Estadual, um prêmio pessoal, pelo contrário, é um prêmio que de várias pessoas, a Polícia Militar Ambiental, que foi na hora que foi chamada, todos os órgãos aí que de alguma maneira participaram, também tem mérito aí nesse reconhecimento. Então, doutora Jéssica, já que estamos falando de atuação conjunta, parcerias, como tem sido a atuação do MPT em relação aos trabalhadores expostos aos agrotóxicos aqui no estado de Rondônia? Pois é, Bosco, a principal questão, o principal desafio que nós encontramos é justamente que essa informação sobre a intoxicação, ou a deriva, ou a aplicação incorreta, chegue aos órgãos de controle, fiscalização, investigação, né? Essa dificuldade probatória, que já foi falada aqui, muitas vezes também é algo que desafia a nossa atuação, mas o Ministério Público do Trabalho tem como principal função a fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas. E a partir de investigações originadas por denúncias, né, que inclusive podem ser anônimas,
de preferência o mais detalhado possível para que a gente encontre realmente o local da irregularidade. A partir dessas denúncias, nós instauramos investigações, né, inquéritos, e atuamos nessas irregularidades trabalhistas. Muitas vezes também, como o Bruno falou, nós conseguimos fazer atuação em conjunto, né, com os demais ramos do Ministério Público. Geralmente, a nossa atuação aqui no Ministério Público do Trabalho fica a cargo de buscar, né, elementos de prova de quando o empregador muitas vezes deixa de fornecer a vestimenta correta, os equipamentos de proteção corretos, mas não só. Nós temos também atuação promocional, sendo essa campanha, né, um exemplo. Também buscamos combater a subnotificação dessas intoxicações exógenas, que muito limita a nossa atuação. Então, é importante, muito, muito importante, que essa fiscalização seja embasada por elementos de prova, por notificação desde o primeiro atendimento médico, né, desse trabalhador, e que nós consigamos também servir de ponte a partir dessas informações que nós colhemos aqui, como, por exemplo, nós estamos fazendo nesse momento, né? Então, a partir de cada pessoa que participa dessa temática vir aqui, trazer essas informações de atuação, de possibilidade de denúncias, de embates, principalmente com relação à necessidade de transparência pelo poder público, né, sobre esses dados, isso faz parte da nossa atuação enquanto Ministério Público, né? E dentro das investigações é muito importante a gente trazer a legislação, né, aplicável, a norma regulamentadora, principalmente do Ministério do Trabalho, né, número 31, ela traz vários deveres, várias obrigações, né, a serem cumpridas pelo empregador, de, por exemplo, fornecer a vestimenta correta, o EPI correto, a capacitação, né, para aplicação, considerando hoje a autorização que nós temos, né, e tangenciamos aí a autorização legal para a utilização do agrotóxico, sempre pensando em evoluir a partir daí, por óbvio, né, para que a contaminação não ocorra mais. Então, nós temos a vedação de manipulação de agrotóxico dentro dessa norma dessa NR 31, que não esteja registrado, não esteja autorizado. Por menor de 18 anos também é vedado, por maior de 60 anos e por mulheres gestantes em período de lactação também é vedado. A manipulação de qualquer agrotóxico em desacordo com as receitas e indicações do rótulo e a bula prevista na legislação vigente. O trabalho em áreas recém-tratadas, também antes do término do intervalo de reentrada nesse estabelecimento, conforme o rótulo do produto, a entrada e permanência durante a aplicação, a pulverização naquela área. Então, nós temos várias obrigações nessa norma regulamentadora número 31 que devem ser observadas. E, justamente a partir de denúncias, nós buscamos identificar essas irregularidades e investigar essa pessoa responsável por elas. Muito bem. Agora, já que estamos falando de atuação, vamos ouvir o Claudinei, que é coordenador do Fórum Rondoniense Combate aos Agrotóxicos, em Rondônia. Como tem sido, Claudinei, a atuação do Fórum no Estado? O Fórum ele é um espaço de articulação tanto dos movimentos sociais, da sociedade civil como um todo, e de órgãos afins, por isso que nós temos aqui o MPT, Ministério Público Estadual e Federal, um espaço também de aglutinação da academia, temos aqui nesse podcast o professor Vinícius, nós temos lá também no fórum a professora Juliana, que é da psicologia, professora Renata Nóbrega, que é da pedagogia aqui de Paraná. Nós temos outros tantos professores e professoras, ou seja, a academia está junto nessa articulação do fórum. E por esta, também temos que mencionar, né, órgãos do próprio Estado de Rondônia,
que atua no campo da fiscalização dessa nossa temática, também estão no fórum. E com base nessa formação, o fórum, ao longo da sua vida de atuação, que não é tão longa assim, tem tentado atuar em duas grandes frentes. Primeiro, de ser um espaço para recepcionar as violações que são feitas por conta do uso dos agrotóxicos. Depois, de ser um espaço que possa dar vazão a essas denúncias. E a vazão a essas denúncias pode passar tanto por uma atuação, como a que o doutor Bruno coordenou, que culminou num termo de ajustamento de conduta, que está sendo revertida em recursos para o melhoramento da vida, né? Não chega a ser uma reparação, porque a biologia já nos mostra que a terra, uma vez envenenada, ela leva um certo tempo para ela poder se recompor. E quando essa recomposição não vem com práticas agroecológicas, o tempo aumenta. Então, o que vem dessas reparações é para o que a gente chama de alguma mitigação do ponto de vista do que foi, do impacto causado. Então, essas atuações pode ser, essa vazão pode ser nesse campo, ou pode ser também no sentido de apresentar alternativas com base no que grupos de famílias já vêm fazendo. Eu citei aqui anteriormente o seu Antônio, mas nós temos outras tantas famílias no estado de Rondônia, outros tantos grupos, que apresentam que é possível fazer uma agricultura baseada na agroecologia. E aqui, me permite, professor Vinícius, esses dias num curso aqui em Ji-Paraná, no Intercultural, que é um curso voltado para a formação de professores e professoras indígenas, eu dizia que a agroecologia também é um conceito melhor elaborado do ponto de vista científico e acadêmico, porque quando a gente olha a história da agricultura na humanidade, a humanidade sempre fez agroecologia. Que a agroecologia é produzir comida sem uso de veneno de forma diversificada, não é muito mais do que isso. Agora, esse conceito agroecológico, ele já é um termo dos nossos tempos, enveredado também por pesquisas, e aí acabou se dando esse conceito. Então, o fórum atua nessas duas frentes, a princípio, recepcionando, por conta dessa lacuna que nós já falamos aqui exaustivamente, e dos órgãos de Estado, né? Você não tem quem acolhe essas denúncias e quem dá um tratamento honesto a essas denúncias. Nós temos aqui o caso do povo Uruborá, que eu citei. Ali falta muita honestidade no trato da denúncia, na investigação da denúncia e na própria penalização da denúncia. Então, você faz muita recomendação, mas recomendação só para parar de fazer. Mas o estrago que deixou, muitas vezes essas recomendações não atingem. E do outro lado, então, é isso que eu terminei de falar, que o fórum apresenta algumas alternativas de que fazer uma produção sem uso de veneno sempre foi um exercício das famílias camponesas ao longo da história da humanidade, e o que o fórum, com base nessas experiências, tenta trazer, não é nenhuma novidade, a não ser, se a gente voltar no caso de Rondônia no tempo, há 30 anos, nós vamos observar que nós não usávamos veneno na agricultura. O uso de veneno na agricultura no Brasil, especialmente no estado de Rondônia, é um fenômeno muito recente, dado todo o período que nós temos de produção. Eu termino só dizendo, né? A gente tem uma tendência, até de onde eu venho, muitas vezes, de pensar uma agricultura baseada no campesinato. Mas existe outras tantas formas de se relacionar na agricultura que não passa obrigatoriamente pelo que é o modelo camponês. Quando a gente coloca aqui a forma como indígena se comporta com a questão da agricultura, ribeirinhos, quilombolas, são padrões diferentes, mas se soma na finalidade. A finalidade sempre vai ser autossustento e sem a necessidade de uso de veneno
preservando aquilo que é o embrião, o motor dessa atividade agrícola, que é as sementes. Quando você quebra essas 3 dimensões, aí você abre espaço para pessoas que têm terra e começam a passar fome, ou por uma agricultura baseada nesse modelo grande, que se convencionou a chamar de agronegócio, que não produz comida, né? A gente não come eucalipto, a gente não come só soja, a gente come outras coisas, a gente quer comer alfaces, verduras, legumes, um tanto de outras coisas, que não advém desse modelo de agricultura. Professor Vinícius, o senhor até já falou sobre isso, sobre a transparência do poder público, de que forma ele aumenta o uso do agrotóxico. O que mais o senhor gostaria de acrescentar a esse respeito, professor Vinícius? Está mutado o seu microfone. Já estamos nas considerações finais, Bolsa? Isso. Tá. Eu gosto de pensar que a transparência, e nessa dimensão aqui, a transparência ambiental, é uma das partes da ideia de sustentabilidade, inclusive de sustentabilidade se relacionando com cidadania. Você não pode demandar uma outra forma de produzir se você não sabe sequer como está sendo produzido. E esses pontos que o Claudinei, que me antecedeu, colocou, é bem verdade. A gente precisa conhecer e se apropriar, como eu falava, das opções que o poder público tem feito e quais são os atores que levaram essa opção. Produzir com veneno é uma decisão, sobretudo, política. É um processo decisório que passa nas mãos de alguns que falam, olha, vamos fazer renúncia fiscal nesse setor, vamos permitir a compra, vamos ignorar o princípio do poluidor pagador, vamos excluir, eu não gosto desse termo, mas é o termo do direito tributário, né? O imposto do pecado, né? Aquele produto que causa o maior dano ser cobrado mais imposto. Então, são opções que começam desde uma política tributária a uma política agrária, como você distribui o uso dessa terra, como você se apropria dessa terra, que modo socioprodutivo ali se organiza, passa por uma política ambiental, que tipo de agrotóxicos vão ser autorizados, com que frequência, qual a quantidade, quem vai ser responsabilizado nisso, e que acabam permeando toda uma lógica socioeconômica, e que não é nada regido por leis invisíveis do livre mercado. Existe uma política de direcionamento consciente, idealizada e planejada, que fomenta esse modelo aí colocado, e que fomenta gerando lucros para alguns setores e alguns segmentos. Então, no momento que você tem transparência, você pode reverter essa lógica, ou pelo menos tomar a consciência e a capacidade de começar a questionar isso. Falar, olha, por que 100 milhões para um dado segmento de renúncia fiscal, porque tanta atrazina em um dado local, e como que isso qual é o custo disso para o Sistema Único de Saúde, qual é o custo disso em vidas impedidas, vidas abortadas, vidas destruídas, vidas condenadas, inclusive, à não vida, né? Se a gente pensar na relação dos agrotóxicos com tantas outras enfermidades e agravos de saúde, como Parkinson, Alzheimer, outros processos neurotóxicos, então pensar, olha, a gente está falando da opção ou não opção de que se a gente quer tomar veneno na água, na comida, né, respirar esse veneno ou ter outras opções. É aí que a transparência é fundamental. É inclusive numa dimensão das reivindicações sociais, de nós podemos usar uma metodologia no inglês usa essa terminologia naming and shaming, né, nomear e envergonhar. É a gente pegar e falar, fulano, você não está não tá pagando imposto e você está jogando veneno aqui, né? Inclusive demonstrar essa cadeia que a gente acabou não tendo tempo de falar, mas existe uma conexão entre desmatamento, queimadas e agrotóxicos. É outro ponto também dessa criminalidade ambiental que a gente precisa desvendar, assim como um processo da criminalidade do tráfico desses agrotóxicos. Sim, é tráfico. Parte significativa desses agrotóxicos não chegam pelas vias legais, não são agrotóxicos regulamentados. E qual é a nossa capacidade de resposta, e por isso a transparência é importante, qual é a nossa capacidade de resposta para prevenir, impedir e inibir essa criminalidade em todas as suas dimensões, inclusive do tráfico de agrotóxicos. Então, sem esses dados, sem a transparência, a gente sequer consegue pensar, formular, criticar, questionar e até idealizar outra forma
do plantar, do viver e do esperançar. O MPT, através desse podcast, professor, agradece a sua participação e a contribuição que o senhor dá para todo esse trabalho que vem sendo desencadeado em favor da proteção do trabalhador, livrar-se do agrotóxico aqui no nosso estado. Doutor Bruno Almeida, já chegando às suas considerações finais, de quais os maiores desafios que o MPT tem, aliás, que o MP estadual tem para promover investigações em casos relacionados com agrotóxicos. Poderia deixar alguma orientação para a população? Perfeito, esse é um ponto muito importante, Bosco, porque algumas medidas simples, né, como, por exemplo, programar o aparelho celular para bater uma foto com data, hora e coordenada geográfica, tem até um aplicativo gratuito chamado Timestamp, que ele consegue gravar. Isso ajuda, por exemplo, significativamente. Por quê? Porque entre os desafios, né, na investigação, por exemplo, de aplicação aérea por agrotóxicos, está no fato de boa parte das aeronaves serem o modelo Ipanema, acho que da Embraer, um modelo antigo, que não tem o DGPS, que é um aparelho que faz a gravação da rota do voo, que faz esse encaminhamento de dados de voo. E o diagnóstico, então, disso é de que a produção da prova, nesse aspecto, ela acaba tendo a sua dificuldade, mas, por exemplo, se você conseguir pegar algum horário da aeronave, é mais fácil aí tentar buscar essas informações, né? Também alguns desafios que foram até trazidos aqui, vou até usar o exemplo que foi trazido pelo Vinícius e também pela Jéssica, que é o seguinte: o Vinícius levantou a questão, por exemplo, da transparência, né? E daí pode ser argumentar, não, mas é difícil, esses dados são muitos dados ou muitas informações, mas você pode perceber, por exemplo, Vinícius, que coisa interessante, né? Dados idênticos de áreas embargadas, por exemplo, você consegue, no site do IBAMA, informações completas, às vezes, e da CEDAM você não consegue. Então, a gente tem situações que você consegue buscar um CAR em um estado, com detalhes, com áreas, e no estado de Rondônia tem mais dificuldade. Um exemplo também, ou vai fazer uma consulta, às vezes fica a tarja, né, no resto dos nomes do CAR, mas do resto dos números, aliás, do número do CAR, né, fica aquela tarja. Mas se você pensar no painel do fogo, que foi elaborado pelo Sinsipan, ele tem lá, em qualquer momento que estiver um foco de calor, ou seja, um incêndio ocorrendo, você consegue verificar na plataforma do painel do fogo qual é o CAR que está com incêndio naquele momento. Então, assim, existe um desafio de transparência no estado de Rondônia, que ele não é uma coisa assim, nossa, precisamos inventar uma tecnologia que não existe no Brasil. Não. Existem órgãos aí, de nível estadual, no Brasil inteiro, que possuem. Existem órgãos, hoje, né, com inteligência artificial, imagino que seja mais fácil ainda produzir, né, eu não conheço exatamente a parte de tecnologia, mas eu acho que deve ficar mais fácil com o tempo ainda, né, de produzir informações, divulgar informações, e órgãos com dados idênticos, por exemplo, né, embargos, né, autos de infração. Você consegue dar o IBAMA, mas não consegue do estado de Rondônia com a mesma facilidade. E também a Jéssica, a sugestão, não a identificação que a Jéssica trouxe sobre a subnotificação da saúde, né, do trabalhador. Algumas doenças existe uma notificação extremamente já dentro de um fluxo de trabalho, né, já bastante identificadas, né, todo mundo faz a notificação correta do perfil da doença. Esse é um assunto que eu não domino tanto, mas assim, a gente sabe que tem cidades que dizem que não tem nenhum caso de dengue e cidades do lado que tem 400 casos de dengue. Ou seja, será que uma cidade tem uma sorte muito grande de não ter dengue ou será que o dado não foi alimentado? Então, assim, ou seja, existem situações em que, tendo uma equipe de saúde capacitada, treinada, vai fazer uma notificação correta. Eu estou falando, comparando, né, agrotóxico com dengue, por exemplo, né? Por que algumas cidades bem notificada dengue e outras não são notificadas? Porque existe uma falha de quem lança a notificação, né? Ou existe uma subnotificação. E para o agrotóxico, eu acredito que é a mesma coisa, né? Tem cidades que você vai verificar que são as cidades com maior número de aplicação,
e não tem nenhuma notificação de problema de agrotóxico, enquanto cidades que tem, de repente, lá um médico que ele é de uma área específica de saúde do trabalhador, conhece melhor, né, alguma temática, você vai verificar que existem notificações. Por exemplo, acho que foi o Claudinei que falou, né, um local onde tem 15 crianças que faltam escola e estão com o mesmo sintoma. Será que é realmente um acaso, ou será que... Né, e não tem notificação, pode não ser o caso se teve lá ou não, Claudinei, mas, por exemplo, imaginar que não tenha tido, né? Olha, me parece que pelo menos uma suspeita ou indicativo significativo, né, havia uma situação como essa. Então, os desafios, eles são, primeiros, a informação, como também disse o Vinícius, eu reforço, isso é verdade. Os desafios de prova, eles existem, mas eles podem ser superados. Existe uma técnica, e os desafios, talvez, de conscientização da população passam por orientar em escolas rurais, fazer capacitação de profissionais da saúde, orientar professores, orientar os trabalhadores, né, como é a campanha, belíssima campanha aí, cabeçada pela Jéssica, orientar os trabalhadores. Muitas vezes os próprios trabalhadores não entendem, né, como uma coisa ruim, né, o agrotóxico, ou se sente talvez até assim, nossa, olha, eu estou aqui debaixo da nuvem de agrotóxico e eu sou forte, enfim, existe às vezes até um aspecto, né, não conheço muito, né, da parte, assim, vamos dizer, da mentalidade, da estrutura do trabalho, Jéssica, mas imagino que tem até uma explicação para isso, assim, né, a parte comportamental do trabalhador, né, que se coloca em risco quase como se fosse um problema, mas eu acho que isso talvez não seja nem o mais grave. Provavelmente deve ser a empresa que não fornece EPI, né? Eu não conheço aí as maioria dos casos, mas imagino que existe uma falha, com certeza, de quem também está empregando, né? De quem está como um aspecto também muito sério que deve ser combatido aí, né? Mas também o que a gente percebeu, né, nessas investigações, que é necessário uma espécie quase de mobilização quando tem uma aplicação, um acidente, uma deriva grande aérea, sabe? É necessário realmente convocar os órgãos, é necessário fazer ali um mutirão para achar as vítimas, porque são dados que se compõem num mosaico, né? É uma ata de escola, junto com um atestado médico, junto com uma testemunha, junto com um policial que ouviu alguém, junto com uma foto aérea que é compatível, junto com uma folha ali que ficou amarelada. Então, assim, é um conjunto de informações que para isso a gente tem que criar uma espécie de sistema mesmo, né, de proteção aí aos trabalhadores, né, na produção do agrotóxico aí, porque a gente não pode deixar de colocar o agricultor familiar como um sujeito de direitos, que tem que ter uma tutela específica. Se você for pensar nos órgãos como um todo, talvez tirando o MPT, né, mas o trabalhador rural, o pequeno agricultor da agricultura familiar, ele não está na ordem do dia, vamos dizer assim, né, da preocupação da saúde, da educação, ou até de órgãos estaduais, né, fazendo até uma meia-culpa do Ministério Público Estadual, né, não sei, Ministério Público Federal, como é que é. Talvez o Ministério Público do Trabalho seja talvez um dos únicos que tenha isso como uma bandeira talvez mais evidentes, assim, né. Então, essas são as preocupações, mas, assim, considerando que existem estados que têm legislação estadual, considerando a jurisprudência do STF sobre o estado do Ceará, considerando que houve uma mobilização maior sobre essa questão de países que produzem agrotóxico e que não consomem esse agrotóxico, mas vendem para o Brasil, salvo o melhor juízo, o Rio Grande do Sul tinha uma lei ou tinha alguma coisa que proibia no estado agrotóxicos que fossem proibidos no país de origem. Então, você veja que interessante, existe alguns avanços. A gente tem que ter um otimismo, a gente tem que ter um otimismo que gere entusiasmo para que a gente consiga avançar aí na proteção de direitos dos trabalhadores rurais, dos estudantes rurais, né, do meio ambiente, da saúde coletiva como um todo, né? Essa é a mensagem final. Obrigado e parabenizar novamente a Jéssica por encabeçar esse projeto. Obrigado ao Dr. Bruno Ribeiro de Almeida pela sua participação, pela riqueza de suas explicações. Considerações finais também do Claudinei, vice-coordenador, aliás, o coordenador do Fórum Rondoniense de Combate aos Agrotóxicos, Claudinei Santos. As suas considerações finais. Obrigado pela sua participação, Claudinei. Querido Bosco, eu que agradeço pela competente condução aqui dessa nossa gravação desse podcast.
em seu nome, agradeço e parabenizo todos os servidores e servidoras da casa. Para amarrar aqui essa nossa participação, acho que alguns dados que permearam aqui a nossa conversa, né? O professor Vinícius, quando falava que nós temos um crime ambiental que ele está acontecendo e que não é pego pelos sistemas de fiscalização do Estado, isso a gente também pode pegar de empréstimo no direito penal, que é a tal da cifra oculta, né? Ou seja, há veneno circulando e sendo aplicado nas propriedades que passa fora dos radares dos órgãos de controle e fiscalização. Essa cifra oculta aqui, a gente não tem dimensão de qual que é o tamanho dela frente àquilo que é pego pelos radares. Então, nós temos um problema, nós temos já uma quantidade de aditivos químicos que são autorizados e usados na agricultura, e você tem essa cifra, isso que passa ao largo dos radares. Vejam só, os dados são muito alarmantes. Eu vou aqui invocar uma professora da Química da Federal de Santa Catarina, a professora Sônia Corina, que ela, né, nos traz que o Brasil se transformou num grande lixão químico. E por que está se transformando num grande lixão químico? Agora, em 2024, já foi autorizado o uso de 328 tipos de aditivos para produção de agrotóxico. Em 2023, esse número era de 520. Agora, no de 520, 2023, vejam só, 23 eram princípios ativos novos. O restante era engenharia reversa, ou seja, os genéricos. Isso tudo autorizado para ser usado no Brasil. E quando a gente vai nos países que produzem esses aditivos, eles estão proibidos lá. E aqui no Brasil nós estamos autorizando. 520 o ano passado e mais de 300 e tantos agora. Por isso que a ideia de que o país está se transformando num lixão químico, é verdade. Eu dizia esses dias, a sociedade fica impactada quando um navio atraca no Porto de Santos com restos de lixos hospitalares, que vem do Canadá, que vem da Argentina, que vem dos Estados Unidos. Mas isso aqui, minha gente, não é nada perto do que está sendo jogado na agricultura. E aí, as derivações que vêm desses impactos. O professor Vinícius já falou, são impactos que a gente sente na hora que está acontecendo a deriva de avião, é um impacto que você sente na hora. Mas todos os outros que vão decorrendo depois disso, e ele usou uma expressão muito forte, até por gerações depois, e sabe-se lá se tem algumas que vão ter o direito de nascer por conta dos impactos. Então, em palavras finais, é chamar a sociedade para isso, porque o movimento social que está lá produzindo comida, o assentado da reforma agrária, a família camponesa, a ribeirinha, quilombola, família indígena, ela cumpre uma parte da luta. A outra parte é o próprio incômodo que as famílias que são consumidoras de comida vão, né, se juntar a essa bandeira e dizer, olha, não queremos mais ficar fazendo campanha de leilão direito de viver ao mesmo tempo em que 1.000 pessoas dão entrada no tratamento de câncer no Hospital do Amor em Porto Velho. São 1.000 pessoas por dia. Nós temos que parar com essa loucura, nós estamos nos matando de forma coletiva. E o problema aqui não tem saída individual, a saída é coletiva. Então, eu conclamo em palavras finais que quem assistir ouvir esse nosso podcast, que também se pense o seu contexto dentro disso, como consumidor, que quem está produzindo está buscando algumas alternativas, mas isso também tem que reverberar, tem que ter impacto em quem está recebendo na sua mesa a comida que está vindo desse modelo de produção abarrotado de veneno. Então,
agradeço muito a possibilidade e parabenizar demais a doutora Jéssica, nossa vice-coordenadora do fórum, por essa iniciativa, por essa campanha, que eu tenho certeza que ela vai nos levar para um outro patamar do ponto de vista desse processo de diálogo com a sociedade e de conscientização, e agradecer por ter participado junto aqui com o doutor Bruno, Vinícius Miguel, a doutora Jéssica de novo, e você, Bosco, que nos conduziu até esse momento e deixar a todos e todas um grande abraço. Tá mudo, Bosco. Agradecendo, portanto, então, ao Claudinei Santos por sua contribuição, sua reflexão e seu chamamento, né, para que pessoas e autoridades voltem o seu olhar para os impactos do agrotóxico, principalmente na agricultura do estado de Rondônia. E para encerrar esse nosso podcast, nós teremos as considerações finais, então, da doutora Jéssica Rezende de Freitas, Alves Rezende de Freitas, que é procuradora do trabalho, coordenadora da Procuradoria do Trabalho no município de Ji-Paraná e Rondônia, e também é vice-coordenadora do Fórum Rondoniense de Combate aos Impactos do Agrotóxico. Doutora. Obrigada, Bosco. Para encerrar, eu realmente gostaria muito de trazer essa reflexão do Claudinei novamente, que em abril desse ano nós tivemos o evento Abril Verde aqui pela Coordenadoria relativa à saúde do trabalhador e da trabalhadora aqui em Ji-Paraná, e ele trouxe essas reflexões justamente sobre a qualidade da nossa alimentação, de forma que todos nós que estávamos na palestra saímos impactados, e era um pouquinho antes ali do almoço, a gente encerrou a palestra e era o horário do almoço, então isso foi muito proveitoso para nos impactar, né? E eu acho que enquanto cidadãos, nós aqui que estamos participando desse podcast também saímos impactados com essas informações, assim, para quando nós vamos sentar, fazer nossa alimentação, o que é que nós estamos consumindo, nós sabemos o que estamos consumindo, nós sabemos a que custas estamos consumindo aquele alimento, né? Qual população foi atingida, qual trabalhador participou daquela colheita, que é muito importante. Muitas vezes nós deixamos de refletir sobre isso, né? Como a comida chega à nossa mesa. Então, que essa reflexão passe pela mente de todos e todas que estão ouvindo esse podcast. E é justamente para isso que serve essa campanha, que serve essa forma de divulgação, que de forma assim tão tecnológica, né, tão flexível, tão acessível, chega a todos da sociedade. É aproveitar esse momento, essa campanha, esse evento, essa divulgação, para que todas as pessoas façam essa reflexão. Sobre o que nós falamos hoje, né, de certa forma, concluindo aqui o pensamento do Vinícius, do Claudinei, do Bruno, assim, é muito importante nós vermos o caminho que deve seguir, que nós todos devemos seguir para uma vida mais saudável, seja no trabalho, nos estudos, na vivência de todos nós. Então, essa questão da notificação, ela é extremamente relevante, né? Os dados do Ministério da Saúde são que 5.200 intoxicações ocorreram por agrotóxicos em 2023, e podem ter certeza, esses 4 dígitos não dizem nada do que realmente foi, porque infelizmente nós sofremos com a subnotificação, que é justamente a informação não chega aos órgãos de controle, aos órgãos de informação. Então, justamente por causa dessa subnotificação, o Smart Lab, né, que é um observatório de saúde, segurança e saúde do trabalho, que pode ser encontrado na internet com esses dados, de 2007 a 2022, foram notificados apenas 1.054 casos no estado de Rondônia de intoxicação por agrotóxicos, isso de 2007 a 2022, sendo que em 2022 apenas 65, isso não está nem um pouco perto da realidade. Em 2023, em Rondônia, foram 108 intoxicações, né? Então, assim,
é muito difícil concluir que nós sabemos o que realmente está acontecendo, né? Justamente por esses dados que nós alcançamos serem tão irreais. E essa intoxicação exógena, né, por substâncias químicas, incluindo agrotóxico, ela é de notificação obrigatória por médicos, por outros profissionais de saúde responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, no ato do atendimento ao paciente e preenchendo a ficha do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Esses dados, eles permitem a identificação, a análise e a tomada de decisões para precaução e proteção das pessoas. É muito importante a gente levar essa obrigatoriedade como informação a todas as pessoas envolvidas no atendimento ao trabalhador. E sempre que o trabalhador ou a pessoa exposta, né, aos agrotóxicos for aos serviços de saúde, é importante informar essa exposição a agrotóxicos, para que seja um atendimento completo. Faça o médico, faça o enfermeiro, faça aquele profissional de saúde te ouvir, né? Eu estou exposto a agrotóxicos, né? De preferência, leva o rótulo, a embalagem daquele agrotóxico, o receituário agronômico daquele produto, para que saiba, seja possível identificar, né? Qual é o produto, qual é a substância ali que intoxicou aquela pessoa. Lembrando também, é importante, né, a título de informação, o que se tem como principal sintoma, quais são os principais sintomas de uma intoxicação por agrotóxicos, né? Náuseas, tonturas, vômito, desorientação, dificuldade respiratória, suor excessivo, salivação excessiva, diarreia, distúrbios de comportamento como irritabilidade, ansiedade, alteração do sono e da atenção, depressão, dor de cabeça, cansaço, formigamento, são alguns dos principais sintomas, né, que são importantes serem levados em consideração quando a partir do momento, né, que a pessoa foi acometida por esses sintomas, poder identificar se, eu estou exposto, talvez pode ser uma intoxicação por agrotóxico, né? É muito importante que a população saiba desses principais sintomas. Então, assim, alguns alertas que eu ainda acho que é importante trazer, e também remetendo à cartilha que vai ser lançada e vai estar disponível para a população geral em breve, né? É importante comprar agrotóxico somente com receita agronômica. Ler e seguir rigorosamente as recomendações daquele produto, daquele rótulo do produto. Não carregar nem armazenar esses produtos juntamente com os alimentos. Não utilizar as embalagens vazias de outra forma, por exemplo, situações que, infelizmente, nós já observamos e não são poucas. A pessoa acabou de utilizar aquele produto no galão, jogou uma água no rio, né? Foi lá e limpou aquele galão ali no rio, sacudiu a água ali dentro, jogou fora, então ainda impactando o meio ambiente com aquilo, né, intoxicando ali, contaminando aquele rio, e foi lá e colocou água para consumo próprio dentro desse galão durante o dia de trabalho. Então, olha quantas formas de contaminar, de intoxicar dentro de uma atividade ali em poucos minutos, o quanto que você pode se impactar o outro e o meio ambiente, né? Como eu havia falado, né, evitar sendo proibido, né? Crianças, gestantes, mulheres que estão amamentando, elas não podem ter contato, essas pessoas não podem ter contato com agrotóxico, não fumar, não beber, não comer enquanto estiver manuseando esse agrotóxico. Após o trabalho, tomar banho com água corrente e sabão, né? Além do uso de todo o equipamento de segurança, do banho após, da retirada daquela vestimenta, não fazer mais nada com aquela vestimenta que foi utilizada durante a aplicação. Então, por exemplo, a título de proteção, né, de equipamento de proteção, o que deve ser usado? Máscara, óculos, luva, chapéu, boina, avental, uma camisa de manga comprida, calça comprida, né, para a gente tentar impedir também essa intoxicação, seja por via aérea, seja cutâneo, na respiração, de toda forma, né? Então, trazer esses alertas a título de considerações finais, que eu acho que é importante levar esse podcast para toda a sociedade, toda a comunidade, toda a população. Então, trazendo esses alertas, fechando a minha fala, eu agradeço especialmente aqui a participação do Dr. Bruno, promotor de justiça em Colorado,
ao Claudinei, né, nosso coordenador do Fórum Rondoniense de Combate aos Impactos Agrotóxicos, ao professor Vinícius Miguel, professor da Unir, que tem trabalho tão relevante nas pesquisas que ele encabeça justamente na temática também, principalmente batendo de frente com essa necessidade de transparência, porque a gente precisa ter acesso aos dados, que esses dados existam para a gente conseguir, de fato, lutar contra esses impactos que não são observados, e a melhor forma de nós coexistirmos com o meio ambiente, né, entre nós e com os recursos naturais. A partir disso também gostaria de divulgar os nossos canais de denúncia. Nós temos o aplicativo MPT Pardal, que ele pode ser baixado pelo seu celular para fazer denúncia, e também o site do Ministério Público do Trabalho, aqui na 14ª região, que abrange Rondônia e Acre, é o www.rt14.mpt.mp.br. É um canal de denúncia que pode ser feita uma denúncia sigilosa, anônima, ou mesmo, se quiser, né, revelar o seu nome. Mas o importante é que essa denúncia chegue da forma mais detalhada possível, como o Dr. Bruno falou, indicou, aí fez sugestões de tecnologia para auxiliarem, né, nessa investigação. Aproveito também, fechando aqui de uma vez por todas, agradecendo ao Bosco e toda a equipe, né, da assessoria de comunicação do Ministério Público do Trabalho, que tem se empenhado fortemente nessa divulgação da nossa campanha, inclusive com esse podcast de hoje. Agradecer aos demais organizadores que eu citei inicialmente também na minha fala nesse podcast, dessa campanha e da cartilha que vai ser lançada em breve. Já convido a todos, mas em breve será divulgado com maior ênfase, esse evento que vai ser totalmente telepresencial pelo canal do MPT no YouTube, o MPT da 14ª região, para a gente falar mais sobre o assunto, sobre proteção, sobre alimentação, sobre atualização legislativa e jurisprudencial no dia 6 de dezembro, em alusão ao Dia Mundial de Combate aos Agrotóxicos, que é o dia 3 de dezembro, mas nosso evento será no dia 6, a partir das 8 horas, no canal do MPT. Agradeço a todos e todas que ouviram e que participaram desse podcast de hoje. Muito obrigada. Tá mudo, Bosco. Estas foram as considerações finais, portanto, da doutora Jéssica Alves Rezende de Freitas. Agradecemos ao suporte técnico dos servidores Lucas da Ascom, da PRT 14, Rafael e Denilson, da TI, Tecnologia da Informação, Thomas, Agner e a Marcela Bonfim, chefe de comunicação da PRT 14. Eu sou Bosco Gouveia e este foi o podcast Entre Ofícios na edição número 2. Até a próxima.